Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Cândido de Sá Negócios e Investimentos. O nosso podcast que conta sobre a história do Alphaville, Lagoa dos Ingleses. E hoje eu tenho a honra de ter aqui o Juninho Salvador. O Juninho que foi prefeito de Itabirito e deixou uma marca como gerente de projetos e consultor de desenvolvimento econômico da Prefeitura Municipal de Nova Lima durante aproximadamente 5 anos, período em que o Alphaville, Lagoa dos Ingleses, estava sendo implantado em Nova Lima. Muito obrigada, viu, Juninho, por ter topado. Um prazer. Juninho, já vou começar querendo saber como que foi a sua história de vida mesmo, tanto pessoal, profissional, até o seu caminho se cruzar com a história do Alphaville. Olha, a minha história de vida, cruzar com o Alphaville, vai da minha infância. Eu sou de Itabirito, passei ali a vida inteira, né? Ali no começo a gente frequentava como menino de interior que ia para pescar. Aquilo pertencia à MBR, Minerações Brasileiras Reunidas, que foi uma empresa de mineração de ferro que pertencia a uma outra que chamava São João del Rei Mining Company, que depois que separou, a Morro Velho ficou fazendo exploração mineral de ouro em Nova Lima. E a KM, que era dona da MBR, surgiu como uma mineradora de um bom porte naquela época em Itabirito. Então aquilo ali pertencia a ela. A gente chamava de Lagoa Grande, não chamava de Lagoa dos Ingleses. Então, a minha primeira relação com a Lagoa Grande era passando debaixo da cerca, pedindo o rondante para nos deixar ir pescar, escondido dos donos. Então, ali foi uma relação de infância, de passar, de todas as vezes que fosse a Belo Horizonte, ter que passar obrigatoriamente naquela porta. E aí começou a vir a transformação ao longo dos anos, né? Depois de um lugar apenas rural, que a gente assim chamava, pensava, vivia e sentia aquilo, passou a ser uma agrofloresta, porque a MBR resolveu diversificar o seu portfólio de negócios e começou a criar gado no sertão de Minas, lá na região de Três Marias, Felizlândia, e aqui ela fez um eucaliptal. Então nós assustamos quando de repente apareceu um outdoor, nunca mais vou esquecer isso, tem coisas que vão marcando a vida da gente, né? Neste lugar, a MBR plantou 3.600.000 pés de eucaliptos. Para a gente isso era uma loucura. Então, aí, foi uma vida inteira passando e convivendo com aquilo ali. Eu sou de Itabirito, como você falou, estudei lá, fiz escola técnica, depois vim fazer faculdade em Belo Horizonte, voltei em Itabirito para me candidatar a prefeito aos 23 anos. Aos 24 eu estava eleito, muito moço, muito cedo, passei a ter uma convivência aí que eu já tinha com Nova Lima de uma vida inteira, mas aí de prefeito para prefeito, onde eu conheci o Vitor, que era prefeito de Nova Lima, e passei a entender a importância de uma cidade se aproximar da outra, principalmente porque Nova Lima era uma cidade metropolitana e Itabirito não. Itabirito era da região dos Inconfidentes, uma cidade industrializada, tem uma indústria siderúrgica que tem mais de 100 anos, a primeira indústria siderúrgica da América Latina é de Itabirito. Era a usina Queiroz Júnior, que hoje era a VDL. Então, comecei a relacionar com uma região inteira, com visão de o que uma região pode trazer para Itabirito, né? Assim é que a gente enxergava. E Nova Lima sempre esteve à frente da gente, porque estava colada em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte já era uma cidade, mesmo naquela época, 30 anos atrás, pouco mais de 30 anos, que já começava a faltar espaço físico para crescer, para desenvolver, e Nova Lima, inteligentemente, começou a se colocar à disposição de Belo Horizonte, principalmente da região sul de Belo Horizonte, que era a região mais bem-sucedida economicamente, do maior poder aquisitivo, onde tinha as pessoas que tinham maior condição de investimento. Começaram a aparecer, então, os primeiros condomínios, o Jardim Canadá, que hoje é aquela potência com milhares de CNPJ. O Jardim Canadá sozinho, eu gosto dessas curiosidades, Sim. Tem mais empresas do que 70% dos municípios do estado de Minas Gerais. Um bairro. Nossa, eu não sabia dessa. Porque Minas Gerais tem mais de 70% dos municípios com menos de 15 mil habitantes. São municípios pequenos, dos 853. Então, aquilo virou uma potência, mas naquele tempo era uma vila parece que de oficiais militares, com umas bombas de posto de gasolina ali, etc. e tal. A gente passava ali com certo receio, tinha algum medo.
E quando eu já fui prefeito, já começou a transformar. O Jardim Canadá já era um bairro começando a ganhar importância. Então, eu comecei a relacionar com Nova Lima, e ainda não era Alphaville, mas como uma região que já estava desenvolvendo, progredindo, com mais proximidade. Quando eu falei com você, que eu tive o prazer de conhecer o Vitor quando eu fui prefeito a primeira vez, eu era um moço de 24 anos e ele era um senhor prefeito de 40 e tantos anos. Ele tinha o dobro da minha idade. Sim. E além de muita admiração, que ficou até hoje, vai ficar sempre, o Vitor era uma liderança. O Vitor sempre foi muito desenvolto, muito atrevido, muito resolvido. Nada empata a vida dele. O Vitor é disruptivo. Nasceu para fazer acontecer. É dele. E aí, por causa dessa amizade profunda, nós criamos a AMIG, que hoje é a AMIG Brasil, que é a Associação Brasileira de Municípios Mineradores, da qual eu sou consultor na área de mineração, que eu também saí da área de mineração para ser prefeito, né, há 30 e poucos anos atrás. E aí, quando o Vitor voltou à prefeitura, alguns mandatos depois, Vitor foi 6 vezes prefeito de Nova Lima. Né? Esse desenvolvimento que Nova Lima tem, desenvolvimento seletivo, deve muito a ele. Ele segurou as pontas para que Nova Lima não se... A palavra não é bem essa, mas não se prostituísse populacionalmente, que ela não crescesse de qualquer jeito. O que eu vou falar aqui não é demérito a cidade nenhuma, é perfil. Ele não queria que Nova Lima virasse uma Ribeirão das Neves de uma hora para outra. O Vitor era muito engraçado quando, uma época, a Coab, que fazia casas populares, ofereceu para fazer casas populares nos municípios. Ele falou: em Nova Lima eu não quero nenhuma. Eu não vou fazer importação de pobre para cá. Eu vou cuidar dos meus, cada um cuide dos seus. Ele é essa palavra engraçada, resolvida. Quando ele foi prefeito da outra vez, o Augusto Martins, que foi o fundador do Alphaville, Lagoa dos Ingleses, não me conhecia, não conhecia o Vitor, não sabia o que ia acontecer. Falou com o Vitor: olha, existe um modelo de gestão no Canadá que os prefeitos estão buscando um city manager, o gerente de cidade. O prefeito fica livre para buscar dinheiro para a prefeitura, para fazer negócio, para fazer política, e põe um sujeito para ser o gestor da prefeitura. Experimente isso um dia. Se você conseguir alguém que você acha que goste mais da gestão do que política, põe uma pessoa para fazer o dia a dia da prefeitura para você e vai buscar negócio. O Vitor foi prefeito de 96 a 2000, de 2000 a 2004. Nesse mandato, 96 a 2000, ele falou comigo: vem para cá. E eu tinha uma resistência em relação a isso. Falei: não sei se eu quero mais trabalhar em área pública. Já fui prefeito uma vez e eu ria e falava com ele assim: depois que a gente costuma mandar, ser mandado não é fácil. Aí ele falou comigo assim: nós nos relacionamos tão bem que ninguém vai mandar em ninguém. Nós temos muita simbiose, temos muita facilidade. Olha, sabe tudo. Vem para Nova Lima. E eu fui. E o Alphaville estava começando a implantação. Aí veio essa história toda. De menino que passava ali, de conhecer, de prefeito, dos 3.600.000 pés de eucaliptos, a um sujeito que foi trabalhar em Nova Lima como executivo. E lá eu recebi, tive o prazer de ter um cargo que chamava gerente de projetos. Eu gerenciava projetos de todas as secretarias da prefeitura. E consultor de desenvolvimento econômico, porque eu já militava muito nessa área. O Vitor falou: você vai buscar negócios, você vai trazer empresa para cá. Nova Lima é uma cidade que vive de minério, vivia de ouro da Morro Velho e de minério de ferro da MBR. E ele me chamou exatamente no momento que a mineração Morro Velho antiga tinha fechado em Nova Lima. Tinha perdido 5.000 postos de trabalho. E a Alameda da Serra, que a gente chama de 6 pistas, chamava aquela época, estava começando a despontar. Ele falou: nós vamos transformar isso aqui, que nós precisamos de substituir a empregabilidade que nós estamos perdendo por outras vocações. E o Alphaville estava chegando. Então, o Vitor já conhecia o Augusto, porque o Augusto era vice-presidente da KM, que era dona da MBR. Como a MBR minerava em Nova Lima, o Augusto começou a relacionar com o Vitor. Quando o Augusto comprou aquelas terras que a MBR tinha vontade de transformar num empreendimento como esse, não transformou, aí ficou fácil a aproximação com o Vitor. E foi um momento de muita sorte para Nova Lima, mas muita sorte, porque o Augusto é um visionário, é um homem do mundo.
Augusto não tem medo de nada, ele tem um atrevimento natural, é dele, né? De querer buscar o melhor, de onde que tem, eu vou atrás, eu vou aprender, eu vou em algum lugar, onde que está o melhor? Eu vou lá conhecer, se eu puder eu quero fazer igual ou melhor, é dele. Ele como um líder empresarial espetacular. E o Vitor, com as mesmas características, como líder da cidade. Presidente da Grambel, da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, presidente da AMIG, que nós tínhamos fundado junto, prefeito já pela terceira ou quarta vez, já tinha sido deputado estadual, já tinha uma carreira consolidada, o empresário. Juntaram duas cabeças, uma pelo lado privado e outra pelo lado público, que não ia dar outra coisa no que deu. E aí entra Juninho para auxiliar, né? A verdade é essa, eu fui como executivo para auxiliar nessa implantação para que o Alphaville fosse um dia o que ele está se transformando hoje. Então, a minha vida profissional foi sempre, tirando os 2 mandatos de prefeito que eu tive, uma vida mais de executivo, né? Na área de siderurgia, de mineração, de desenvolvimento urbano, de prestação de serviços. E aí o cruzamento com Nova Lima foi pela condição geográfica, física e também por esse convite de depois de auxiliar o Vitor, sendo o interlocutor da prefeitura com esses empreendimentos, como foi no caso da Lagoa dos Ingleses. Sim. E aí eu quero saber agora como que foi esse processo da implantação mesmo do projeto, né, de tudo. Como que foi essa junção a partir do momento que vocês conheceram Augusto, tiveram conhecimento? Como que foi essa história? É engraçado, porque eu estou te falando de 2 lideranças assim, muito atrevidas, né? Sim. Atrevida do bem, não é? Sim, sim. O mundo precisa de... Eu tinha um sócio numa empresa de engenharia consultiva que eu tinha, Nívio Roberto Campos de Souza, que o Nívio falava assim, o mundo deve muito pouco às pessoas normais. Normais somos a gente, o mundo precisa de gente menos normal para transformar o mundo. Eu entendo o que ele falava, Sim. né? São pessoas que têm visão diferente, escolhas diferentes, atrevidos, que se eles souberem ter do lado deles pessoas para equilibrar isso, de fato eles transformam o mundo. Aí cheguei em Nova Lima, estava vindo a implantação. O Vitor, claro, já conhecia o Augusto, mas tinha uma... A palavra não é essa, mas eu vou usá-la. Uma certa dose de medo ou de desconfiança, falar assim, olha, porque Nova Lima cede, né? Nova Lima da MG30 descendo, porque hoje todo mundo enxerga Nova Lima da Alameda da Serra para lá. Mas naquela época a Alameda da Serra estava nascendo. Sim. Biocor, Faculdade Milton Campos. Quando nós negociamos, eu, consultor de desenvolvimento econômico, como executivo da prefeitura, a ida da Fiat Brasil para ali, daquele hotel que tem do lado do Biocor, cada empresa que a gente levava era uma conquista, era uma loucura. Hoje, Nova Lima recebe empresa sem nem saber quem é, recebe naturalmente que as pessoas querem empreender em Nova Lima. Naquela época, a gente ia oferecer Nova Lima para as pessoas. Então, o Vitor ficava assim, meu Deus, aí vem um moço... O Augusto era o moço, né? Que era mais novo do que o Vitor, talvez uns 20 anos. Com esse atrevimento todo, quer propor um negócio daquele tamanho, porque era grande para danar. 36 milhões de metros quadrados, se eu não estou doido, de áreas para serem parceladas. Era e ainda é o maior projeto de parcelamento de solo em curso no país. Um troço de louco, um troço desse. Eu ouvi falar, e se der errado? E a gente já tinha um medo, porque Nova Lima teve, no passado, junto com Itabirito, um mau exemplo de loteamento. Naquela época era Água Limpa, que é logo depois que foi um loteamento feito para arrumar dinheiro para a campanha do Juscelino Kubitschek. Venderam aquilo lá e naquela época não tinha aquela lei 6766 que obriga o dono do loteamento a colocar água, luz, meio-fio, abertura de rua, não sei o quê. Naquela época essa lei não existia. Então o sujeito ia, abria os lotes, vendia e deixava a prefeitura um dia arrumar. E o Vitor falou, se vira outra Água Limpa desse tamanho. Mas o Augusto, muito sedutor, muito inteligente, pegava a gente aqui, enfiava no avião, chegava no aeroporto de São Paulo, enfiava a gente dentro do helicóptero no próprio hangar do aeroporto, ia com a gente para Barueri, que é o Alphaville, São Paulo. Ia saindo mostrando, tá vendo? Ó, para vocês compreenderem o que vocês têm que fazer lá. Isso deu certo aqui, isso deu certo aqui, isso deu certo aqui. Olha a quantidade de gente morando. Não tinha Alphaville fora de São Paulo ainda. Sim. Né? Era um modelo. Aí a gente voltava impressionado. Aí o Vitor vinha, você imagina, né?
Não dormia por causa daquilo. Mas é aquilo que nós vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer um negócio igual aquele. Gente morando, gente chegando, só investimento caro, né? E iniciativa privada, pessoa física e pessoa jurídica no Alphaville, São Paulo. Quando a gente tinha mais alguma dúvida, Augusto falava, vou levar vocês de novo, vocês precisam de ver as razões, vão conhecer o prefeito de Barueri, vão saber como é que ele diminuiu o ISS de lá para atrair empresas para o Alphaville de lá. Aí a desconfiança ia acabando, ia virando um excesso de confiança e uma convergência de valores, de visão deles espetacular. Da Lisa e da prefeitura, do Vitor e do Augusto, e de nós, que éramos auxiliares, com os auxiliares do Augusto, né? Pela prefeitura, eu era escalado para representar o poder público perante o empreendimento. Do lado de lá, o Augusto tinha o Cláudio Neves, tinha alguns outros engenheiros, o Francisco Brasil, etc. E tal. Então, era uma simbiose. Foi uma época tão feliz da vida da gente, mas tão feliz. O Alphaville tinha que dar certo. A gravidez foi boa demais, ela foi pensada demais, ela foi programada demais, ela foi sonhada, foi feito para dar certo aquele lugar. Então, começou a implantação, foi um recorde de venda, e o grande problema das duas primeiras fases, especialmente da segunda, foi o licenciamento ambiental. Não pela qualidade do licenciamento, que era e é espetacular, né? O que se tem de área verde por habitante naquela região é raríssimo ver numa região metropolitana. O problema é que, naquela época, que a legislação ambiental brasileira estava começando a crescer, vindo os CODEMAS, os conselhos estaduais, etc., tal, os ambientalistas muito militantes não queriam Alphaville em hipótese alguma. Nós tivemos pancadarias 1000, porque eles queriam não deixar acontecer de qualquer jeito. Achavam que a vocação dali era uma eterna preservação. E a gente, pelo lado público, falando como que uma cidade que depende, naquela época, em 70%, 80% da sua arrecadação ou mais de minério, o dia que o minério acabar, de que essa cidade vai viver? Ela precisa de outras vocações. Vocações com respeito ambiental, mas que se desenvolvam. Então, foi uma luta. Eu lembro que nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa que eu tive medo do Augusto dar um infarto, porque tinha uma líder ambientalista, presidente de uma ONG, que ela agredia tanto o poder público quanto a iniciativa privada. E, na minha opinião, os ambientalistas têm um valor enorme, mas tudo que é extremo, tudo que excede, não vale a pena. Está provada a qualidade da Lagoa dos Ingleses, está provado que ela era viável, está provado que não tem problema hídrico, está provado que tem água em excesso naquela região, não precisava ter criado tanta dificuldade. E nós, do lado público, ficávamos com medo do Augusto, da Lisa, se desestimular e deixar a primeira fase, não querer implantar a segunda, não levar aquilo à frente, e um projeto maravilhoso como esse morrer, porque o empresário vai indo, ele cansa. Sim. Ele cansa, principalmente se for uma hostilidade ambiental gratuita, porque todo mundo sabe da importância absoluta de preservação ambiental. Nós estamos vivendo o ápice disso, né? Efeitos climáticos gravíssimos, regime de chuvas como a gente nunca pensou, então tem que ter regra mesmo. Regra não significa exagero. Então, na minha opinião, foram 2 grandes problemas na implantação, na minha opinião. Passar a barreira do licenciamento e convencer a população da região metropolitana, da região centro-sul, de que o Alphaville não era distante, de que não era uma viagem ir à Lagoa dos Ingleses, que era ali, que apesar da distância não tinha um semáforo pela rodovia, tinha distância, mas o tempo era curto. E custou o mineiro, que é conservador do jeito que é, aceitar que aquilo lá era um lugar
como está se transformando hoje aquela beleza de lugar para se viver, né? Sim. E aí eu quero saber, porque assim, você falou desses desafios, mas eu acho que também um dos grandes desafios era atrair grandes empresas, né, para ter essas âncoras que hoje a gente tem lá, que são empresas renomadas, de grande relevância, como Fundação Dom Cabral, Minas Tênis Clube, na época também que foi o Colégio Pitágoras, Era o depois virou o Pitágoras, Chicoiar. isso. Então, assim, como que foi esse processo para poder levar essas empresas para lá? De novo, a habilidade do público e do privado. Eu falo que a Lagoa dos Ingleses, que é uma porção de Nova Lima, na minha opinião, a melhor porção de Nova Lima, é a mais bem localizada, com melhor condição hídrica, a mais plana, a que tem um endereço regional e não só local, né? Na minha opinião, aquilo virou um case de sucesso, porque o público e o privado conversavam o tempo inteiro. Por exemplo, a Fundação Dom Cabral já existia, já era renomada, Sim. já tinha uma credibilidade nacional e até internacional de uma grande escola de gestão, mas sufocada numa pequena sede em Belo Horizonte, precisando de um campus, que aquilo lá é um campus, né, para cursos, pós-graduação, especialização, etc. O Augusto, inteligente, observava isso tudo, ia, oferecia, mostrava um lugar como aquele da Fundação Dom Cabral, que aquilo é uma orla, né? É um espetáculo ali, né? O sujeito tem que ter cuidado, porque se ele vai fazer curso de gestão, se ele não vai viajar naquela paisagem ou se ele vai fazer curso de gestão. É um espetáculo aquilo ali. O Augusto ia, oferecia, negociava. No caso da Fundação, por exemplo, o Augusto custou a convencer, mas a Fundação aceitou que precisava de ir para fora. Aí ele ia no público, chamava a prefeitura e falava, olha, estou fazendo a minha parte, façam as suas. Aprovem os projetos, aprovem com rapidez, se puder, façam incentivos fiscais, porque junto o poder público e eu conseguimos atrair. Bum, Fundação do Cabral lá. O Minas já tinha o Minas 1, tinha um outro, se não me engano, o Minas 2 já estava lá em cima, mas tinha uma parte dos frequentadores do Minas que eram doidos para ter uma sede náutica. E se eu não estou tantã, eles tinham uma parceria com o Clube da Pampulha, que eles usavam lá quando queriam, porque a Pampulha era o ápice de Belo Horizonte naquela época, por causa de ter lagoa, etc. E tal. De novo, né, a perspicácia do Augusto observou isso e falou, peraí, você não precisa ter parceria, não. Vocês podem ter um clube seus, do próprio Minas. Vem cá para vocês verem a Lagoa dos Ingleses. Era o Sérgio Bruno, que depois acabou sendo secretário de Estado de Esporte, presidente do Minas. Um cara inteligente, rápido, bom de serviço, como foi também o Emerson, né? A Fundação Dom Cabral deve muito à Prefeitura de Nova Lima, Lisa, Dom Serafim, que era presidente do Conselho da Fundação, e o Emerson, que era o presidente executivo lá da Fundação Dom Cabral. Por lá de cá era o Sérgio Bruno, pelo Minas. O Sérgio Bruno achou aquilo um espetáculo, não tinha dinheiro para comprar, aí entra a facilidade do Augusto para negociar, a visão de negócio. Não, eu aceito que vocês me paguem uma grande parte, ou sei lá quanto, também não sei precisar mais, em cotas. E aí todo mundo que comprava lote na Alphaville, o Augusto tinha uma cota do Minas Náutico para dar. Naquela época funcionava assim. Então os primeiros moradores tiveram cotas. Você comprava um lote, ganhava uma cota. E aí foi viabilizando a coisa. E foi para lá o Minas, que já está numa segunda, ou terceira, ou quarta etapa do seu plano diretor, e que é aquela beleza que tem lá. Mas não podia só viver Minas e Fundação. Tinha que ter uma escola de primeiro e segundo grau. A princípio era o Pitágoras, com o Valfrido Mares Guia, depois o Pitágoras recuou. Foi um susto para a gente. Eu lembro de quantas reuniões nós tivemos, eu participando com o Augusto, em nome da prefeitura, com os irmãos maristas, aqui no Marista, Dom Silvério. O Marista chegou a funcionar, criou-se aquele belíssimo prédio que tem lá, depois recuou, passaram outras escolas e hoje está lá completamente consolidado o Colégio Batista, que é um espetáculo para a região, não é? E não é mais só o Batista, tem o Maple Bear do outro lado. Aquilo não tem retorno, né, gente? O Alphaville não tem retorno. Aquilo é só para frente, era uma questão de tempo.
E aí começaram, então, a buscar, porque teve muita gente que contribuiu, muita gente. Foi o posto de gasolina, foi uma vitória, as coisas que foram caminhando lá para o mall, né? Uhum. Então, foram fazendo isso. Mas essas âncoras sempre tinham a visão de comercialização, de entender o negócio, de saber quem realmente daria certo no lugar, por parte da Lisa, por lado do Augusto, e tinha o Vitor, que era o melhor recebedor de empreendedor que podia ter. Franqueava a prefeitura, abria a porta em tudo, aprovava projeto com uma rapidez absoluta, sempre muito firme. Exigia tudo de primeira qualidade. Vitor não gostava de porcaria, não gostava não, não gosta. Uma cidade não se constrói com uma, duas gestões. Uma cidade constrói com uma cultura de anos. Como ele foi 6 vezes prefeito, quase 30 anos prefeito, a cultura de Nova Lima de buscar bons empreendimentos, de coisas boas, etc., aconteceu. Então, foram chegando essas âncoras e isso deu vida à Lagoa dos Ingleses, né? Claro que ela levou um tempo por causa do conservadorismo mineiro para deslanchar, mas foram empreendimentos iniciais, como no residencial, por exemplo, as townhouses tiveram um papel fundamental, né? Fizeram com que aquilo ali tirasse aquela imagem de um lugar de desconfiança para transformar num lugar promissor que, ao longo do tempo, foi se transformando como é hoje. Sim. E como que foi a articulação? Porque a gente sabe dessa questão da distância, né? Então, as pessoas, às vezes, têm uma insegurança com relação à BR. E uma das grandes vantagens é da gente ter essa BR toda iluminada. Sim. Então, eu falo que, às vezes, a gente nem sente que está em uma BR. Não. E aí, Uma como avenida, que foi? não é? Parece até uma avenida, tem hora. E hoje uma bela avenida privatizada, não? Um espetáculo, né? E como que foi para poder deixar essa BR toda iluminada, assim? Eu vou falar isso algumas vezes aqui, mas não tem problema. De novo, a junção do público e do privado, né? Sim. Por causa dessa desconfiança, tinha uma revista em Minas Gerais, muito conceituada até. Eu vou evitar nome. Eu melhorei muito, sabe? Eu era muito atrevido, falava tudo, nome, etc, tal, porque eu sou muito autêntico, mas eu aprendi que às vezes não vale a pena. E tinha uma revista em Minas Gerais muito conceituada, que, de uma classe média alta e alta, que quis fazer algumas chantagens com a Lisa, pedindo anúncios em excessos, etc. E tal. Um dia, uma noite, foram lá no Alphaville e tiraram umas fotografias do Alphaville iluminado, das ruas vazias. Tinha carro naquela época, morava muito pouca gente ainda. Uma iluminação bonita, né? Lá não tem fios, né? Sim. Iluminação, que era um projeto de vanguarda, né? Atrevido, futurista. Mas botou assim, loteamento fantasma. Eu não sei se o título era esse, mas é muito próximo disso. Isso. E se irritou os dois lados, o público e o privado. E o Vitor falou, o que a gente pode fazer para tentar tirar esse conservadorismo, esse troço pesado? Nós já fizemos de tudo, já está construindo Fundação Dom Cabral, isso, aquilo. O Augusto falou, as pessoas acham que aquilo lá é longe, que tem que enfiar num carro no escuro, viajar. Vufo na cabeça do Vitor, naquele tempo, nós, cidadãos comuns, pagávamos uma taxa de iluminação pública e aquilo ia para a CEMIG. Quem fazia a manutenção dos postes de troca de luz era a CEMIG. Hoje isso é tudo iniciativa privada. E todo mundo ia pagando. Quando a CEMIG gastava menos do que ela recebia, ficando na conta da prefeitura lá, um tanto. Tá. E nós tínhamos um amigo comum, estou falando que aquele lugar é sortudo, o Wilson Brumer, que foi presidente da Vale, um gênio, um espetáculo de pessoa, da Uzi Minas, etc. Estava na presidência do conselho da CEMIG. Batemos na porta do Brumer. Brumer, olha aqui, Nova Lima tem um saldo grande nisso aí. Nós estamos precisando de fazer uma confusão daquele lado lá. Nós precisamos de iluminar aquilo, precisamos de diminuir da cabeça das pessoas a sensação de distância. Olha a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que a gente fazia muita analogia da Barra, que é da década de 60 ou 70, com isso aqui. Eu lembro que eu tinha um familiar que comprou um apartamento na Barra naquela época, que tinha uma placa, logo que a gente saía daquele túnel depois de São Conrado, assim, sorria que você está na Barra. No instante, o Rio de Janeiro inteiro sorriu para a Barra. Aqui custou a dar um sorrisinho para o lado do Alphaville. O povo custou a enxergar aquilo lá. Mas o Brumer entendeu, o valor não dava inteiro, e o Vitor falou, só tem uma condição,
Aí a visão do líder, né, do que tem visão de tudo, falou, eu não posso iluminar só viaduto da Mutuca, Alphaville, porque senão eu vou apanhar em Nova Lima. Afinal de contas, lá pode estar precisando para fomentar, mas o meu povo não pode ficar para trás. Eu preciso iluminação BH Shopping, centro de Nova Lima, e ali do viaduto da Mutuca, Alphaville. Não deu outra. Fez-se um encontro de contas, faltou alguma coisa, a prefeitura pagou o resto de prestações ao longo do tempo, e aí, de novo, os xiitas, porque tinham que tirar os eucaliptos da BR-040 para colocar os postes. Sim. Você precisa de ver. Nós quase que apanhamos por causa daquilo. Eucalipto é espécie invasora, não é a árvore original daquela região, natural daquela região. Fizeram um inferno. E o Vitor, muito bem-humorado, um dia vai no casamento do filho do Francelino Pereira, ali no... Como é que chama aquele bairro ali? Como é que é? Atrás do Jardim Canadá, indo para Brumadinho, vou lembrar como é que chama aqui. Casa Branca. Casa Branca. Se não me engano, foi lá o casamento. E aí essa ambientalista estava lá e o casamento era iluminado com aquelas tochas que você entra para dar aquele ambiente, etc. E tal. Quando o Vitor bateu nela e falou, é hoje. E aí chegou lá, ela foi falar com ele, é um absurdo, vocês estão deixando iluminar a BR-040. E a gente sabe que a BR-040 já era antropizada, já era usada pelo ser humano há décadas. Não se tratava de você abrir uma floresta para pôr a rodovia estava lá só iluminar. E aí ele falou com ela assim, e aquilo vai prejudicar o ecossistema dos insetos. Ele falou, pois é, aqui vocês estão cheios de tocha no meio do caminho, não prejudica nada. Lá vai prejudicar o ecossistema dos insetos, mas eu vou criar uma ONG dos sapos, que vai beneficiar os sapos. A quantidade de inseto que vai ter nos postes vai alimentar os sapos aqui embaixo. Vai ter iluminação lá, vai acontecer aquilo, nós precisamos de fazer Nova Lima fomentar. Ele sabia sair dessas situações e assim aconteceu a implantação daquela iluminação que dá essa sensação que você acabou de dizer para nós que somos moradores e frequentadores ali, que você está numa avenida, né? De excelente qualidade, de trânsito leve, etc. e tal. Assim foi mais um passo para diminuir a sensação de distância entre o Alphaville e Belo Horizonte e provar que morar logo ali era muito vantajoso e valia a pena. Sim, e a gente comentou aqui, né, com relação à sociedade mineira, ela é uma sociedade bem conservadora. Então, acredito eu que vocês tenham enfrentado grandes desafios aí nesse aspecto de convencimento mesmo, sim. de que era um bom projeto, de que valia a pena. E vocês, pelo lado do poder público, como que funcionou isso para mostrar para as pessoas esse lado do Alphaville, da região? A gente vai construindo as coisas, né? Eu era consultor da prefeitura, eu vou usar esse fato para ilustrar o que você está falando. Um dia chega a revista Exame, em Belo Horizonte. A Exame fazia uma edição todo final do ano com as melhores cidades do Brasil para se fazer investimento. E o cara foi para Belo Horizonte e, achando que estava em Belo Horizonte, foi fazer uma pesquisa na Alameda da Serra. Aqui tem hospital, tinha inaugurado o Vila da Serra, que a gente chamava de materno infantil, etc, etc, etc. Nós tínhamos da prefeitura acabado de dar um incentivo fiscal para um hotel que tem do lado do Biocor. Esse cara, gerente do Biocor, viu, me ligou e falou assim, Juninho, conversei com um cara da Exame, que ele está achando que isso aqui é Belo Horizonte, fazendo que isso aqui, Belo Horizonte, é uma das cidades boas para se investir no Brasil, que tem a Alameda da Serra. Eu enfiei dentro de um carro, saí correndo, cheguei lá e falei, meu amigo, queria te apresentar aqui é Nova Lima. Daquele pontilhão para cá é Nova Lima. Você deve estar enganado. Ele falou, não, mas isso aqui tem muito futuro, é muito próspero. Eu falei, tem aqui, tem o Alphaville. A gente ia repetindo o tempo inteiro. Tinha um projeto da MBR que ia transformar a antiga exploração da mina de Águas Claras em um grande bairro que, infelizmente, por pressão ambiental, não se transformou e está lá parado até hoje do mesmo jeito. Por isso que eu falo que o excesso não é bom para ninguém. O equilíbrio que é a palavra do mundo, não é? Sim. Então, a gente o tempo inteiro reforçava. Tem a Lagoa dos Ingleses, é muito perto, tem um futuro maravilhoso. Tem um espelho d'água do tamanho maior do que a Pampulha, um espelho d'água não poluído,
privado, né? Aquilo é privado, aquilo não é público. Nunca vai se poluir, aquela lagoa não tem esgoto, aquela lagoa precisa daquilo. E o cara ficou muito impressionado. Eu não esqueço que em dezembro daquele ano de 2001, o jornalista, meu Deus, eu vou tentar, Zé Maria alguma coisa, escreveu assim: Belo Horizonte é a 6ª cidade melhor do Brasil para se fazer negócio. Mas como se fazer negócio numa cidade onde os espaços físicos acabaram? Porque Belo Horizonte é a 2ª menor capital do país, só perde para Aracaju. Tem 300 e poucos quilômetros quadrados, Nova Lima tem 423, né? Esmeraldas aqui do lado tem mais de 1.100 quilômetros, cabem 3 Belo Horizontes em Esmeraldas. Aí ele escreveu isso e falou: aqui então Belo Horizonte vai ter que partir para a biotecnologia, para a tecnologia da informação, para não sei o que lá, porque não tem espaço, tem que ser negócio de valor agregado em pequenos espaços. E aí ele escreveu assim no final: mas a vizinha Nova Lima é a bola da vez. Capial é bobo, né? Fica emocionado, você corta essas bobagens. Eu fiquei louco. Falei, mostramos um cara, o cara acredita, agora ele sabe o que é. Então, ele enxergou e aí ele escreveu. Belo Horizonte não tem mais espaço, é a 6ª melhor cidade, mas a vizinha Nova Lima é a bola da vez. Falei, pronto, estamos em evidência. Aí ele falou do Vila da Serra, da Lagoa dos Ingleses, do empreendimento da MBR. Então, essa desconfiança, a gente foi quebrando ela todo dia, com um grande líder do lado de cá pelo público, que era o Vitor, um grande líder do lado de cá privado, as âncoras chegando, a gente fazendo o tempo inteiro. Você precisa de ir lá, você precisa de conhecer. Vocês precisavam de ver o evento que foi a Fundação Dom Cabral. Convidou a elite intelectual de Belo Horizonte, porque elite é uma palavra muito insuportável, né? Elite, no fundo, é uma bobagem, uma besteira. Eu estou falando da elite intelectual, da que pensa, a única que presta no mundo. Porque a elite econômica é um saco, não é? Mas a elite inteligente de Belo Horizonte, aí todo mundo foi enxergar, meu Deus, mas é isso que é a Lagoa dos Ingleses? Então, qualquer coisa que acontecia lá, a gente tentava evidenciar para todo mundo, para mostrar, escuta aqui, ó, esse lugar vai dar certo, mesmo que leve algum tempo, vem para cá. E aí um morador ou outro, né, custou a ter ocupação. Tem residenciais lá que levaram 15, 20 anos para ter uma grande taxa de ocupação. Foi sucesso de venda, mas não era sucesso de ocupação no começo. Mas aí um projeto com essa qualidade, num lugar espetacular como aquele, eu falo lugar, não estou falando nem da questão paisagística, não, a localização espetacular como é a da Lagoa dos Ingleses. Um poder público apoiando e um projeto que já nasceu bem feito era uma questão de tempo, como agora está se mostrando, de fato, que esses dois visionários, nós todos, amarra-cachorros, né, auxiliares, conseguimos enxergar naquela época. Sim, e acho que vocês podem ter muito orgulho, porque hoje lá, em termos de qualidade Sim. de vida e tudo que o Alphaville virou, realmente é muito bom. E é uma solução, não é? Porque as pessoas casam, elas têm filhos, geralmente a gente tem o hábito de viver onde os pais viveram. A região centro-sul de Belo Horizonte não tem condição de ser ocupada mais e alguém precisava de se oferecer à 2ª menor capital do país como uma área de extensão dela. Né? Contagem e Betim são a extensão industrial de Belo Horizonte. Nova Lima é a extensão da prestação de serviço de nível elevado, da qualidade de vida, da moradia horizontal e vertical de qualidade, né? Então, Nova Lima soube se apresentar na hora certa. E aí o resultado está vindo. E a gente, se Deus quiser, vai colher fruto disso para o resto da vida. Sim, se Não Deus é? quiser. E, Juninho, eu queria entender como que vocês receberam essa questão do Alphaville ter a questão do tratamento da água e do esgoto, 100% desse tratamento, né? Na época, como eu te falei, existia muito receio da prefeitura de uma extensão territorial tão grande, ao ser parcelada, encher aquilo ali de problema. Você imagina um lugar que, pelo projeto da CESUL, podem morar 130 mil pessoas, sem
avenidas de qualidade, iluminação de qualidade, principalmente saneamento de qualidade. Né? Os antigos falavam assim, sem luz, eu ainda peguei essa época na zona rural, né? Sem luz a gente suporta, sem água a gente não vive. Sim. E é verdade, não é? Sim. Ali tinha a lagoa, que é o maior bem daquele lugar, né? O bem contemplativo. Aquela lagoa é o charme daquilo ali, é a reserva de qualidade de vida que ali tem, né? Porque até a questão nativa não é tanto assim por ter sido transformada no eucaliptal. E o eucalipto não é árvore nativa, etc. Tal, tem um entorno todo, mas ali, naquele núcleo, a lagoa representa muito mais do que a própria flora, na minha opinião. Não é? Deixar muito claro isso para as pessoas não acharem que esse cara está falando. É a minha opinião. Então, tinha que ter alguma coisa de saneamento. Primeiro, aquela lagoa é privada. Quem pode fazer uso dela é só a Anglo Gold Ashanti, que usa parte daquela água, com mais uma parte do Miguelão e das Codornas, para ir para o manancial de feixes que eles têm, como é que chama lá? Vou lembrar daqui a 2 minutos, para gerar energia elétrica, porque aquela lagoa foi criada, feita pelos ingleses, para gerar energia, para a transformação do ouro lá. Só ela pode fazer uso daquilo ali. Ninguém tem outorga para tirar a água daquilo ali para consumo humano. Ela já até ajudou a Copasa em crises, mas quem vive ali, hoje nós vivemos ali de uma água de altíssima qualidade, porque são poços artesianos profundos. E o Vitor tinha muita insegurança. Não sei se as pessoas sabem, mas Nova Lima, a água da região central, que ainda detém 70% da população aproximadamente, é Copasa, mas o esgoto é da prefeitura, da forma mais rudimentar, mais antiga ainda. Os condomínios da MG30 são fossas até hoje. E o Vitor não queria correr o risco, quando eu falo Vitor, o município, não é? Vamos ser mais correto. O município não queria aceitar que numa porção de área tão grande que pudesse morar tanta gente, corresse um risco. Olha, por exemplo, a qualidade de esgoto do Jardim Canadá. A gente sente o mau cheiro daquela ET ali o dia inteiro no Jardim Canadá. Então, vem a Copasa não estava conseguindo cumprir a obrigação dela naquela época, nem com a Alameda da Serra. Nem com a Alameda da Serra. Quanto mais vir aqui, e vir numa época que só botava dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha retorno, porque tinha tão pouca gente morando. Você vai colocar uma infraestrutura de saneamento, água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, com ninguém para pagar isso, que não tinha ninguém. A lagoa cresceu de 10, 15 anos para cá, 10 anos para cá, para ser mais preciso, que até 15, até ela atingir 15 anos, até ela virar debutante, não tinha ninguém para pagar a conta. Era uma loucura. A Copasa não colocaria dinheiro ali nunca, não entraria numa gelada dessa. E o Vitor foi muito claro, se não tiver saneamento de qualidade, não vai ter o projeto. Eu falo que o homem público tem que saber falar sim e tem que saber bater a mão na mesa, né? E o Augusto, de novo, atrevido, ousado, saiu procurando modelo de saneamento básico para ele trazer o que ele podia melhor para cá, com medo de ninguém participar da concorrência e não ter ninguém para explorar, porque se fizesse a concorrência como fez e não aparecesse ninguém, acabou o loteamento, né? Acabou. Tem lugar para morar, mas não tem água? Sim. Não tem água de qualidade? Não pode uma gota de esgoto para aquela lagoa? Pode se tiver um acidente, que acidente acontece todo dia, mas o percurso normal não pode água para aquilo. Até que o Augusto, entendendo que isso podia talvez virar até uma ameaça para o negócio dele, andou mundo afora, foi conhecer os melhores sistemas de tratamento e criou a Samotrácia. Eu acho que ele fez isso com o do atrevimento dele. E ela só coube no bolso dele porque ele era dono do resto da época. Porque um empresário sozinho, só de saneamento, não teria coragem de fazer aquilo lá, não. O retorno não veio, levou 20 anos para vir. E você tem que fazer sistema de água, porque quando você compra um lote, você pode ficar com ele parado 30 anos, mas a água tem que estar na sua porta. Sim. A rede de esgoto tem que estar na sua porta. No lugar de lá, por exemplo, tratamento de esgoto como é feito lá, com lodo ativado, você não sente o cheiro,
pode sentir uma vez quando tiver um acidente. Isso todo mundo acontece. Um dia estourou um negócio, você vai lá, conserta e acabou. Mas a rotina que você nem sabe, tem muita gente do Alphaville capaz de nem saber aonde é a ET. Nem sabe onde ela está. Não deve conhecer, porque ela não perturba, ela não polui. Então, o Augusto montou a Samotrácia, tem uma qualidade de água excepcional, né? Eu moro lá há 9 anos, minha casa tem interrupções, vai fechar agora, vai abrir 4 horas da tarde. Eu nunca passei um problema com isso lá. Ninguém conhece um grande problema de saneamento da lagoa. E virou uma âncora, como as outras, para que todo mundo tivesse certeza de que pode morar lá e que pode ter piscina e que pode ter jardim grande e que o esgoto vai ser tratado. E eu acho engraçado que nós vivemos numa geração que todo mundo é preocupado com o meio ambiente, mas pouca gente faz por ele. Então, quando de vez em quando eu vejo um ou outro falando que cobra para tratar meu esgoto, mas você não é ambientalista, você não é qualidade de vida e você não vai contribuir, né? A legislação que define, inclusive, como se cobra esgoto, é uma legislação federal para o país inteiro. A minha cidade, quando eu fui prefeito e fiz com que Itabiri tivesse 80% do esgoto tratado, não é coletado, não, tratado, e água tratada até na zona rural, quase apanhei do povo. Mas sabe por quê? Tem água e vou cobrar a mesma quantidade para tratar do esgoto. Você quer qualidade de vida ou você não quer? E você não quer contribuir para ela. Então, foi uma outra atitude ousada de um que exigiu pelo lado público e o outro que realizou pelo privado. E hoje, a Lagoa dos Ingleses pode dizer que ela é um exemplo. A Lagoa, não estou falando Nova Lima, porque Nova Lima tem cheio de bairro com fossa. A Lagoa dos Ingleses é um exemplo de saneamento para o país e desafia quem quiser ir lá e comprovar o contrário. É uma âncora para o desenvolvimento organizado e saudável de lá. Sim. E me conta, no seu ponto de vista, assim, qual a importância de ter um projeto desse, como Alphaville Lagoa dos Ingleses, na cidade de Nova Lima, assim? Olha, Nova Lima tem uma vocação regional. Nova Lima não tem uma vocação municipal. Nova Lima foi muito além, pela localização geográfica dela, por ter um território que, não sei, é uma curiosidade, mas dos 423 quilômetros quadrados que Nova Lima tem, se não for esse, é muito próximo desse. 80 quilômetros quadrados pertenciam a Anglo Gold e 130 a MBR ao Vale, ou seja, 50% da cidade pertencia a 2 mineradoras, que por causa da legislação ambiental não puderam devastar nem fazer nada. Então, é uma cidade que tem uma preservação ambiental fora do comum. Uhum. Se você fizer um sobrevoo, você entrar no Google Earth, você vai ver lá que Nova Lima é um pulmão daquela região ali. Então, uma cidade muito bem localizada, com uma qualidade ambiental dessa, estrategicamente cortada por rodovia para todo lado. Você tem um empreendimento como esse, que serve a ela própria e a uma região inteira, é um espetáculo. E uma sorte para uma cidade daquela. Porque a Lagoa dos Ingleses demanda pouco serviço público da prefeitura, quase nenhum. Por uma condição de vida que as pessoas da Lagoa dos Ingleses têm, a maioria dos alunos estuda escola privada, a maioria das pessoas tem plano de saúde, a maioria das pessoas tem carros que pagam IPVA com certo valor, a manutenção daquilo lá é toda feita pelo modelo de governança espetacular deixado pela Lisa lá atrás, que aquilo, na minha opinião, é o maior sucesso do funcionamento da Lagoa, né? A AG, os outros residenciais, todo mundo contribui, define as prioridades com conselho, com isso, com votação, envolvimento da sociedade, a sociedade participa aquilo, né? Paga o seu condomínio e tem a qualidade daquilo que tem lá. Então, a Lagoa dos Ingleses, para a prefeitura, para o município de Nova Lima, é um grande contribuinte e demanda pouco, porque a maioria das pessoas demanda de pouco serviço público, né? Então, tem uma importância enorme para o município, para a diversificação econômica do município e para a região inteira. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Eu, quando fui eleito prefeito a segunda vez, já tinha sido consultor em Nova Lima. Uhum. Já conhecia a região inteira. Cheguei na prefeitura de Itabirito, minha cidade precisando de gerar emprego, o que nós fizemos? Fomos para o Alphaville, conseguimos uma sala por um aluguel muito bom, 2 salas ali no mall, e criamos Casa de Itabirito em Alphaville. Existia lá uma casa que era um lugar para
aceitar demandas de emprego de quem morava ali, a gente selecionava lá em Itabirito, treinava e mandava ali para trabalhar. No meu mandato, foram mais de 400 empregos gerados para a minha cidade, que é Itabirito, em Nova Lima, pela proximidade que tem de Nova Lima. Então, você veja que a Lagoa dos Ingleses é importantíssima para Nova Lima, mas é importantíssima para uma região também. Gera empregos para Moeda, para Itabirito, para Belo Vale, para Brumadinho. É um belíssimo projeto, né? Sim, sim. E o Bebeto, ele comenta muito da questão do movimento pendular, né? Sim. E você sempre comenta disso nas reuniões e tudo mais. E o novo urbanismo. Sim. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que você pensa sobre isso, o que é esse conceito e qual que é a importância, qual que é a relevância dele, assim. Quando eu falei com você da minha primeira cruzada de vida com a Lagoa dos Ingleses, eu tive uma última, não só de morar lá, né? Eu trabalhei no conselho da CESUL, que nem chamava CESUL ainda, quando eu era conselheiro. Depois fui diretor superintendente e consultor da CESUL por aproximadamente 5 anos. E acompanhei o desenvolvimento do novo projeto da CESUL para lá, o licenciamento ambiental, que foi muito bem conduzido por uma empresa que chama MIR, que fez um licenciamento. Vocês imaginam o que é hoje em dia? Licenciar naquela época era difícil. Você imagina hoje, com a legislação muito mais dura do que foi. E a CESUL fez um negócio muito inteligente. Ela tirou uma licença prévia do todo. Ela garantiu que a qualidade ambiental daquela região nunca vai mudar. Ela tem várias LIs, licença de implantação. À medida que ela for andando, ela vai colocando novas LIs. Mas a LP, que garante a qualidade ambiental de tudo para receber o urbanismo, foi feita como um todo. E o urbanismo, a ocupação, foi idealizada por um gêniozinho que é o Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, governador do Paraná. E se vocês entrarem aí no Google, vocês vão ver, foi o 6º arquiteto urbanista mais influente do mundo num período que ele estava em atividade. Você imagina o 6º arquiteto urbanista mais influente do planeta. Então, o dia que ele veio, inclusive, fazer o lançamento da CESUL aqui, estávamos todos lá, né? Ele falava, olha, aqui precisa de ser um lugar para diminuir o movimento pendular da região. A região de Lafayette tem mais de 10 municípios em volta. A região dos Inconfidentes, Itabirito, Ouro Preto e Mariana. A região centro-sul de Belo Horizonte. Aquela região migra para cá todo dia, milhares de pessoas, para buscar serviços especializados, hospitais, faculdades, etc, etc, etc. E a daqui migra para lá, para sair, para ir para final de semana, para almoçar em restaurantes, para visitar os centros históricos, etc. Se a Lagoa dos Ingleses souber, ela vai ser uma âncora regional e vai oferecer condições para que esse movimento do vai e vem de todo dia diminua. Se a Lagoa tiver bons serviços especializados, bons hospitais, boa qualidade de educação, o menino que sai de Lafayette, de Congonhas, etc., que vem estudar no Dom Cabral, que vem não sei aonde, ele vai parar na Lagoa dos Ingleses. O de Itabirito, a mesma coisa. Olha a quantidade de gente que de Belo Horizonte, que em vez de ir para outras regiões no final de semana, já migra para a Lagoa dos Ingleses. Ela virou uma centralidade, por isso que é a centralidade sul. O Jaime Lerner estava corretíssimo. Evitar o excesso de carros todo dia, movimentação de pessoas, menos tempo nas estradas, mais conforto, mais economia. Então a Lagoa vai ter e está tendo essa oportunidade de se transformar numa âncora regional, sim, evitando esse movimento pendular. E quando ele falava do novo urbanismo, é esse modelo onde você encontra tudo que você precisa no mesmo local. Você pensa bem, outros condomínios da região. Precisa de um supermercado, tem que sair do condomínio. Às vezes de uma padaria, tem que sair do condomínio. Eu preciso de um corretor de imóvel para colocar minha casa, eu tenho que sair do condomínio. Eu preciso que meu filho tenha um clube, eu tenho que sair do condomínio. O novo urbanismo, você trabalha, estuda, diverte, se qualifica, melhora, ganha dinheiro, produz ali no mesmo local. O novo urbanismo é trabalhar, viver, explorar, vivenciar tudo na mesma região, no mesmo local. O conceito de novo urbanismo é o que está se implantando na Lagoa dos Ingleses. E hoje, por exemplo,
sair da Lagoa dos Ingleses é porque você quer. Porque para a maioria absoluta das suas necessidades, você não precisa mais de sair de lá, né? Sim. É um conceito corretíssimo de novo urbanismo. Sim. E como você vê esse projeto de urbanismo que a CESUL vem implementando? Quais são os diferenciais assim que você vê em relação ao que vinha desenvolvendo e o que a CESUL vem fazendo? É uma sequência daquilo que foi idealizado lá atrás, potencializada. Potencializada por causa da escassez de Belo Horizonte, potencializada porque o mineiro perdeu o excesso de conservadorismo, potencializada porque o Jardim Canadá virou um entreposto de desenvolvimento, de progresso entre Alagoas e Belo Horizonte, porque aquela região de Lafayette, de Itabirito, Ouro Preto, enxergou isso tudo. Então, a CESUL está potencializando e trazendo de uma forma atualizada, moderna, o conceito idealizado lá pelo Augusto naquela época. Está vendo a Fundação do Cabral há 20 anos atrás? Então, a CESUL está modernizando o conceito sem perder a originalidade dele, né? Sem perder a qualidade de vida, sem perder a questão ambiental, fazendo parcelamento de solo de qualidade, fazendo com que as pessoas tenham lá como lugar que você sabe que você vai viver com absoluta segurança, mantendo o modelo de governança. Olha, o modelo de governança, talvez os moradores dali não se atinem para isso, não se atentem para isso, né? A palavra correta é se atentem para isso. Mas eles são um dos grandes contribuintes individualmente para que aquilo ali dê certo. O modelo de governança, esse que nós falamos, da AG, dos residenciais, do mall, etc., essa engrenagem vai fazendo com que ali não perca a característica de um lugar organizado, né? Crescer é importante, desenvolver é muito mais, né? Não adianta crescer por crescer. Então, se a CESUL mantiver aquilo que ela se propôs a fazer, que é fazer de um lugar de uma qualidade ambiental muito boa, com um desenvolvimento ordenado, planejado, os imóveis ali só tendem a valorizar, as pessoas dali vão ter qualidade de vida definitiva por causa do modelo de governança, e eu me sinto muito feliz em ter um pedacinho assim lá e viver tão bem lá. Juninho, muito obrigada. Um prazer. Foi muito bom ouvir tudo isso. Acho que assim foi uma conversa riquíssima, que a gente aprende muita coisa. Foi muito legal ter esse seu lado, entender um pouco dessa questão do poder público e do privado estarem sempre andando juntos. Sim. Então, muito obrigada por ter topado participar também. Parabéns por toda essa junção, né? Eu falo que hoje em dia que eu estou conversando com mais pessoas que estiveram dentro dessa criação toda do Alphaville, é muito legal a gente poder ouvir o envolvimento e entrosamento de todo mundo, a alegria de todo mundo em lembrar os velhos tempos de criação, de desenvolvimento. Tenho certeza que vocês passaram por vários desafios, mas que conseguiram passar assim muito bem por tudo isso, conseguiram manter uma equipe unida, todos falam muito bem uns dos outros. Então, é muito bom estar sabendo de toda essa história. Parabéns por tudo isso. Muito obrigada. Da minha parte, foi uma pequena contribuição, mas foi altruística, entusiasmada, feliz, né, dinâmica, e eu tive muitos bons companheiros, muito bons professores, muito bons companheiros, e eu tenho certeza que a Lagoa vai ser um lugar onde que todo mundo, se quiser dar a sua contribuição, vai ter cada vez mais orgulho de viver lá. Juninho, e eu quero saber o que você vê, a Cândido de Sá, né, que está atuando na Alphaville desde 2003, então percorreu, né, um longo caminho aí com todo o Alphaville e tudo mais. E o que você vê da atuação da Cândido de Sá, que é uma empresa, né, de negócios e investimentos, também atua aí no ramo imobiliário, mas está ali também para essa parte do desenvolvimento local mesmo. Bom, eu vou falar de novo, eu sempre friso a minha visão, né? Porque eu sou muito incisivo para falar e acredito muito no que eu falo. Então, tem algumas pessoas que falam assim, por que você está falando isso? Você acha que... Não acho que eu sei mais do que ninguém. É a minha visão, e já que é a minha, eu tenho direito de colocá-la, não é? Sim. Eu acredito nela. Primeiro, você falou aí que o que é um dos grandes predicados da Cândido de Sá, ela está lá desde 2003. Quem conhece mais a Lagoa nesse segmento e quem está lá há 22 anos, passou por todas as fases, as difíceis, as
complicadas, a da pandemia, da fora da pandemia, da implantação, do que teve momentos de fechar. E conhecendo a Cândido de Sá, do sócio, do diretor, de quem investe, etc. Tal, na minha opinião, o envolvimento da Cândido de Sá com o Alphaville é que dá um diferencial para ela absurdo. Né? Porque quer participar, quer envolver, quer ajudar, quer trabalhar nas soluções do problema, então ela trabalha para quem compra na mão dela, para quem não compra na mão dela, envolve todo dia, acredita naquilo, está lá, participa, investe, reinveste, pega o capital que ela conseguiu lá e torna a investir lá e melhora aquilo lá e viabiliza e ajuda no colégio, ajuda naquilo e busca naquilo. Então, se todo mundo... O que é que nós falamos aqui numa outra entrevista há poucos minutos? Se cada um der a sua contribuição, aquilo lá vai dar certo. E tem gente que sabe dar uma contribuição diferenciada. Né? Então, a Cândido de Sá conhece, sabe, envolve, gasta dinheiro, gasta tempo, investe, vibra com o retorno daquilo. Não tem jeito de dar errado. E eu ainda vou terminar dizendo o seguinte: eu fui para a Lagoa dos Ingleses por causa da Cândido de Sá. É uma verdade. Assim aconteceu comigo. Eu morava em Belo Horizonte, tinha um filho de 3 anos, achava que devia dar uma qualidade de vida a ele como eu tive no interior. Pelo proprietário da Cândido de Sá me conhecer, saber do meu perfil, ele observou, sabia dos meus desejos. Um dia me procurou, falou: tem um imóvel lá do jeito que você imagina, para você criar seu filho, para você ter felicidade com a sua família, e eu vou te ajudar a buscar aquele imóvel. Foi, conversou, me apresentou, fez de uma forma que eu dei conta de quitar, de fazer, de pagar. Inclusive eu de vez em quando mando uma mensagem pro dono da Cândido de Sá e falo com ele assim: hoje tem X anos que eu moro aqui, tem X anos que eu sou mais feliz porque vocês me ajudaram a ser feliz. Então, marca a vida da gente, né? E eu acho que uma pessoa, quando está querendo ir para um lugar, ela precisa desse troço de confiança, de quem fala com você a verdade, de quem vai dizer: aqui tem essa e essa qualidade, aqui ainda tem essa e essa dificuldade, mas aqui você consegue superar por isso. Aqui. Dá segurança para a gente, né? Você quer investir... Casa é segurança. Vou terminar contando um caso para você. Eu era prefeito e fui lançar, eu lancei 2, a prefeitura, no meu mandato, senão fica parecendo que é a gente, não é? Lançou 2 projetos imobiliários na minha cidade. Um loteamento que chama-se Padre Adelmo, por causa de um padre espetacular que minha cidade teve, 400 e poucos lotes para gente pobre. Fizemos com rua larga, com árvore frutífera no meio, não sei o quê, cadastro social, publicavam todo mundo para não ter enganação, etc. E depois lancei um outro que era um conjunto de apartamentos, se não me engano chamava Morada Viva. O dia que eu fui lançar o segundo, a prefeitura buscou um empréstimo na Caixa Econômica Federal. E no dia que eu fui assinar lá no gabinete do prefeito, a Caixa dava uma agenda para a gente, chamava Agenda do Prefeito, uma agenda de capa azul grossa, e que vinha falando todas as obrigações da prefeitura, e tinha um monte de pensamentos, de coisa. No dia que eu estava assinando, tinha um trecho que explicava o que significa a moradia na vida das pessoas. Eu nunca mais vou esquecer de uma coincidência tão espetacular, e eu fiz um pronunciamento usando esse troço. Usando. Lá fala que quem tem moradia tem segurança de vida. Que quando é seu, você passa o que for, mas quando você entra dentro de casa, você está agasalhado. É seu, ninguém te tira. Eu posso passar o que for. Aqui eu tenho a minha família, a minha casa, eu estou protegido. Então, é um negócio espetacular quando alguém te entende, né? Trabalha pelo lugar que você escolheu viver. Te entende, te arruma um imóvel com a sua cara, não te mente e te ajuda a ter um lugar que você considera a proteção, é o que eu enxergo na Cândido de Sá. É o que ela significou para mim, né? E eu dou esse testemunho periodicamente. E faço isso com a minha autenticidade, do meu jeito, com o maior prazer. É assim que eu...
Juninho, eu fico até lisonjeada e honrada de ouvir isso, né, pela Cândido de Sá. Eu falo que uma coisa que o Bebeto diz, que é muito fácil para a gente poder trabalhar com imóvel no Alphaville, porque a gente não precisa de mentir. O Alphaville, por si só, já tem uma qualidade de vida, já proporciona muitas coisas boas que é muito simples, né, de trabalhar com um produto no Alphaville. Então, acho que isso tudo faz parte de um conjunto de fatores, e você faz parte desse conjunto de fatores de pessoas que são apaixonadas pela região e que ajudam a gente, né, a poder ter esse trabalho fluido dentro da Alphaville, com uma região tão boa para se morar. É bom mesmo. Sim, eu sou até suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo Alphaville. Mesmo. Tenho esse privilégio de poder morar, trabalhar e viver muito assim no Alphaville. Venho em Belo Horizonte raríssimas vezes. Então, o Alphaville consegue hoje proporcionar, e acho que para o futuro cada vez mais, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado Parabéns pelo convite, viu? Eu que agradeço por ter participado. Muito Pessoal, obrigado. Fiquem aí para os próximos episódios, próximos convidados, e me contem o que vocês estão achando. Até o próximo episódio.